o Savarino e tinha o Almada. Mas a gente tinha o Luiz Henrique, que era um cavalo destruidor físico, né? Tinha o Júnior Santos, que saiu o Luiz Henrique, entrava o Júnior Santos. Tinha o Tiquinho, tinha o Igor Jesus. Então, os jogadores menores eram jogadores complementares, sendo que um Almada fora da curva. Né? E aí sobrava espaço, sobrava como muito bem o Matheus falou, sobrava um espacinho até talvez para o Savarino marcar menos, porque a gente ficava mais com a bola. Então, a demanda, né, era menor para esse tipo de trabalho físico. Hoje a gente tem 4 jogadores muito baixos, a gente não tem mais o Gregóry, e você precisa arrumar lá atrás uma dupla ali que faça esse trabalho, mas você não pode colocar esses caras para jogar todo mundo junto. O Montoro é fora da curva, eu acho que o Montoro é muito fora da curva, mas para mim não tem como colocar Montoro, Savarino e Arthur jogando juntos. Você tem que escolher, você tem que ter jogador mais forte ali para jogar com esses caras. Vai botar o Montoro, ele é baixinho, mas bota os caras mais fortes, não tem como. Você botar todo mundo para jogar, a intensidade física vai lá para baixo, a gente não compete. Aí você vai ver um Palmeiras, o Vitor Roque destruindo os caras, não é tão alto, mas porra, um touro. O Flaco Lopes, que ganha tudo no corpo fisicamente, o cara, e tá bem agora tecnicamente, né? Fabiano sempre cita o Flaco Lopes, que tá fazendo. Antigamente ele era tratado como um caneleiro, né? Só faz gol de cabeça e tal. O cara tá jogando bem, tá bem tecnicamente, mas fisicamente tá melhor ainda. O Vitor Roque, que é um cavalo. Então, assim, esse ano realmente só foi baixinho, só veio baixinho. O TMHS Brasil faz um bom comentário aqui, pegando sua fala. É muito estranho o scout acertar tanto em 23, 24 e errar tanto em 25. Aí a gente tem que saber se foi culpa do scout mesmo, gente. Assim, não tem como criticar só o scout. Eu acredito que são pessoas extremamente capacitadas. Você tem que ver se foi o scout que, beleza, traz esse cara aqui. Tem indicação de treinador também, Garache. O Cris Ramos foi o David Ancelotti. Assim, de coração, eu acho muito difícil mesmo, quase que impossível o scout ter olhado essa cambada de baixinho e ter falado assim, esse daí eu aprovo. Acho muito difícil, tá? Acho que não tem a ver com o scout isso daí. Tem alguma coisa do Textor, treinador, como bem o Medeiros falou, mas eu acho muito difícil o scout... Os que eu sei, desculpa, Graxê, assim, o Mastriani foi o Renato Paiva, o Cris Ramos foi o David Ancelotti. Os que eu sei, assim, com certeza. O restante aí eu já não posso afirmar porque passa por muita gente lá dentro, né? O treinador aprova, às vezes o treinador indica, às vezes o treinador aprova, todos passam pelo crivo do scout. Então acaba saindo um pouco, a responsabilidade acaba caindo na conta do scout, porque todos passam pelo crivo, né, deles, né? Seja indicação do treinador, seja indicação do Textor. Quem assina no final é o Textor, mas o Textor só vê o relatório final, né? Ele só vê quando está tudo mastigado. E aí ele vai dizer sim ou não no final, mas tudo passa pelo scout, né? Essa é a questão. Mas assim, a gente é público isso, né? Não foi uma, 2 vezes, que o Textor já se meteu também em opções, em escolhas técnicas do próprio treinador, falando de treinador. Sim, o Nico Ramalainen foi o Textor, então, essas loucuras assim foi e até mesmo, o Jacob Montes foi o Textor. Quero que o time jogue dessa forma aqui, sim, porque eu não quero que jogue daquela forma lá. Então, assim, nada garante, passa pelo scout? Passa pelo scout. Mas nada garante que o Textor recebeu uma informação dos caras e não, esse aqui eu quero. Nada garante. Então, assim, o próprio Elis Manuel, que a gente já explicou, não passou pelo scout. Então, assim, não tem como a gente falar que só foi o scout. Erraram em alguma coisa, talvez? Erraram. Mas... a gente não pode levantar nenhum tipo de afirmação sem provas, né? Mas isso, né? Pro Bambino botou aqui pra gente. Assim, Nepomuceno, não sei, Nepomuceno, foi direto. O que ele falou faz sentido, assim. A gente teve umas negociações, tudo na Rússia, foi muito estranho, né? Jesus Medina, que acabou não vindo, aí teve o Arthur, teve o Bitelo, teve o Wendel, que também no final não veio. A gente teve uma primeira janela com
várias negociações na Rússia que a gente não soube. Assim, pode ter sido só uma coincidência, tá, gente? Mas foi incomum, né? Não é muito. O scout que acerta muito mais do que erra é porque o ano é muito complicado de fora para dentro em vários aspectos, a começar por trocas de treinadores, preparadores físicos, e o elenco sendo trocado o tempo inteiro. O Textor tinha falado que ia vender e comprar muito mais que vender, mas ele passou por vários motivos, todos os limites no Botafogo em 2025. Por quê? O scout trouxe este ano o Caio Pantaleão, que é um jogadoraço, uma pena que se machucou. Baita acerto. O David Ricardo, que é um ótimo zagueiro, 4 jogos já com ele, sem tomar gol. Trouxe. Aí o Danilo é mais questão do Textor com o Marinax, mas o Joaquim Correia, para mim, vocês falando sobre jogadores grandes, altos, fortes, para mim pode ser muito importante ano que vem, com pré-temporada, esse jogar aqui. Santiago Rodrigues é muito bom jogador. O Montoro, por 9 milhões de dólares, é um negócio espetacular. O Montoro é um garoto muito diferente, por um valor muito baixo. E o Fabi, rapidinho, o Joaquim é um exemplo de 2023. A custo zero, jogador alto, forte. Isso, exemplo pode crescer. Aí, mas é que eu acho... Só falando sobre o Montoro, rapidinho, pegando teu gancho mesmo, Fabi, rapidamente para não quebrar o teu raciocínio. O Montoro, é muito interessante que o Montoro, em fevereiro, eu analisava os vídeos do Montoro, gostava de ficar vendo o Montoro jogando e tal, e mandei, assim, para uma pessoa, né, e falou, cara, eu falei, cara, joga muito, mas é muito difícil, né? A gente tá... mas é baixinho, brincou, né? Mas o preço deve ser muito alto, né? O valor do Montoro deve ser muito alto. Cara, o Botafogo fez uma, desculpa a palavra, puta contratação no Montoro. Era impossível um time pegar o Montoro pelo valor que o Botafogo pegou. Eu concordo. E eu lembro quando chegou a notícia, você falou, opa, eu comentei lá e aí saiu, foi tudo muito rápido depois. O Botafogo conseguiu trazer. O Montoro é um baita acerto. O Jordan Barreira é um baita acerto. Só que a gente ainda nem conseguiu juntar essa galera. Porque se você tem o Santiago, que é mais franzino, mas joga muito. Tem o Joaquim, que já é mais forte, pode crescer tecnicamente. Aí tem o Savarino, que pode voltar a crescer ao lado deles. Tem o próprio Montoro. Tem o Jordan Barreira, que é forte. Inclusive, galera, Barreira treinando com um grupo normalmente pode ser relacionado para terça-feira. Hein? Provavelmente vai ser relacionado para terça-feira. Então, o Botafogo tem, se todo mundo estiver no mesmo nível físico, do meio para frente, ótimos jogadores. Eu vejo dessa maneira. Eu vejo um Botafogo muito mais prejudicado no ano por questões do Textor mesmo, do Textor e da gestão acima de quem está no futebol, do que pelo scout e até mesmo treinadores. Paiva, Ancelotti, por mais críticas que façamos ou tenhamos feito ao Paiva e estejamos fazendo ao Ancelotti, eu vejo um Botafogo muito mais prejudicado por ações que vieram do Textor, e ele se enrolou completamente, nós vimos, do que ações de quem trabalha no futebol. E acredito também que dá para solucionar tudo isso, felizmente, principalmente se esse imbróglio extracampo se resolver, e a gente espera que se resolva logo, eu acredito muito que nós temos pessoas competentes no Botafogo em várias áreas para fazer esse elenco ano que vem ser muito bom e esse time rodar sendo competitivo novamente. Só que tudo isso, fora de campo, precisa se resolver. Eu acredito que se o Botafogo não vender tanto jogador assim, se o Botafogo mantiver uma base, uma estrutura de time, tem tudo para brigar ano que vem. Agora, rapidinho, só para falar o que o Pedro comentou aqui, né? A gente comentou assim, o Arthur, eu nem acho um jogador ruim, acho um jogador bom de composição de elenco. O Fabiano também falou que acha ele um jogador bom para compor elenco. E aí o Pedro botou aqui, composição de 10 milhões de euros. Mas aí já foi válido. Exato, tem que fazer. Então, mas aí a minha questão do cartão black lá, que o pessoal gostou do que eu falei, né? Teve uma galera que gostou disso, né? O cartão black que o Botafogo fez nesse ano, né? Saiu gastando sem limite. Jogador de composição de elenco, 10 milhões de euros é complicado, né? 10 milhões de euros é jogador para ser titular do time, não é para compor elenco, né? Ou no mundo normal, digamos assim. A gente está falando de 70 milhões de reais, né? No bairro vizinho, tem um de 25 milhões de euros no banco, no bairro vizinho. Com certeza, mas ali também eu acho que Flamengo e Palmeiras, assim, eles estão fazendo isso, mas eu acho que o Botafogo, nesse momento, por conta das finanças, eu acho que pro ano que vem
jogador de composição não vai poder ser 10 milhões de euros, não. Tudo bem. Não, eu só dei. Foi um erro. Pode ter sido um erro. Porque os scouts erram. O Real Madrid estava emprestando o Endrick pro Lyon, porque não rodou. E emprestou tantos outros. Barcelona, olha o Vitor Roque onde está. Contratou errado várias vezes também. O scout vai errar. Mas aí a gente vai apontar o erro. O Arthur pode não valer 10 milhões de euros. Mas já está no elenco, já foi contratado, já está. Ótimo reserva. Só isso. É um ótimo. Assim, é isso aí, é verdade. Outra coisa, gente. A partir do momento que o Botafogo manda pro mercado que, olha, eu tenho dinheiro, não é mais aquela situação anterior, o mercado vai inflacionar, gente. Isso é natural. Há um tempo atrás, 10 milhões de euros é algo impossível para o Botafogo pagar. Hoje, o mercado entende... Isso é 24. Vamos falar de 2024. Que a gente está falando da última mensagem que o Botafogo passou para o mercado. 10 milhões de euros é um valor de reserva. Porque o Botafogo pagou 22 no Luiz Henrique, 20 no Luiz Henrique. O Luiz Henrique era o titular. Se a gente pega metade disso num clube que manda mensagem para o mercado que, olha, a situação financeira está melhor, gente, qualquer jogador mediano no Botafogo vai, mesmo que não pague a contratação, vem como jogador livre, o salário vai ser inflacionado. Qualquer jogador hoje, o mediano do Botafogo, não vai ganhar menos de 500 mil. Então, assim, 500 mil era o craque do Botafogo de 2015, 2016. Então, sim, mudou completamente. Então, 10 milhões num jogador reserva, talvez fosse a nova realidade do Botafogo. O que faltou foi gastar 15, 20 no titular. Então, tem um ponto aí, Graxê. Além do mercado ter entendido o Botafogo, aí o Botafogo mudou o mercado. Não existe mais Luiz Henrique por 20 milhões de euros. Não tem mais jogador... Depois do que o Botafogo fez no 24 e com os resultados, o mercado já não coloca mais jogador da prateleira do Luiz Henrique e do Almada por 20 milhões de euros. Agora é de 28 para cima. 28, 30 para cima. O Samuel Lino... O Samuel Lino, eu ia falar dele agora. Ele é muito bom, mas ele é menos jogador que o Luiz Henrique. Muito ele tá mal, mas ele é bem menos jogador que o Luiz Henrique. E ele já foi 25. Ele é a maior contratação da história do Flamengo, porque não tem mais Luiz Henrique por 20 milhões. E eu acho que o teto do futebol brasileiro é 25, né? Se a gente for perceber, o futebol brasileiro bateu nesse teto por enquanto. Isso aí pode inflacionar daqui a alguns anos. E eu acho que a Europa, ela percebeu isso e a Europa foi e falou o seguinte, 30, 35, a gente já joga para cima um pouco o jogador que a gente não quer que vá para o Brasil, né? E aí a gente bota 20, 25. A Rússia faz isso muito bem, né? A Rússia sempre o Wendel tá aí, 20 e poucos milhões, Bitelo, gente, olha só, eu gosto muito do Bitelo, mas a gente chegou uma hora que a gente estava surtando, lembra? Aumentando proposta pro Bitelo, já tava 18 milhões. Falei, que isso, gente? O Bitelo foi comprado do Grêmio por 10 milhões, o Botafogo acabou de oferecer 18 e a negociação não rolou, filho. Olha a situação que a gente estava com o Bitelo. E aí, assim, o que acontece? Se o Bitelo chega aqui e não joga bem, demora para se readaptar, aí é erro, né? Tem essa questão também, né? Aí é erro, imagina. Deu 18 milhões nesse Bitelo, não tá jogando nada. É complicado. O futebol tem muito disso, né? O futebol é complexo demais. Roda aqui e roda em outro lugar, acontece em outro lugar. Acontece muito. É o futebol. O futebol é isso, tá? Júnior Santos. Exatamente. É o maior exemplo disso, né? Gente, tinha jornalista desdenhando do Vitor Roque no Palmeiras. Tinha jornalista na grande mídia aí, da Flapred, desdenhando do Vitor Roque. Desdenha agora. Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo a Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Fogão. Botafogo aí procura reforço para a próxima temporada. Bitelo é um nome que interessa a diretoria do Botafogo e seria uma opção no mercado aí para o ano que vem. Informação também sobre o Alex Barbosa, que deve permanecer no Botafogo. O contrato do jogador deve ser renovado. Deixa sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vamos, Fogão.